A Rádio Ônibus e a Rádio Trator, com oferecimento de XCMG, participaram da Brasil Expo Show, a maior e mais completa experiência em construção do Brasil. O evento reuniu construtoras, empreiteiras, mineradoras, revendedores, locadores, produtores, engenheiros, prestadores de serviços, operadores de máquinas e outros profissionais do setor. Conversamos em nosso estúdio móvel com Geraldo Pelegi, gerente de vendas nacional de guindastes da XCMG, e conhecemos em detalhes o caminhão guindaste XCT100 BR2. A Rádio Ônibus, direto da Brasil Expo Show, Jaguariúna, interior de São Paulo, com oferecimento de XCMG. A grande alegria de receber aqui o Geraldo Pelegi para um bate-papo dentro do nosso estúdio móvel para falar de eu não sei se é caminhão, é guindaste na verdade, né? Conhecer mais esse produto sensacional. Pelegi, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio móvel. Muito obrigado, é um prazer estar aqui representando a XCMG Brasil. Guindaste, é isso? Guindastes. Os guindastes são equipamentos que parecem um caminhão, Exato. Por isso que a gente chama de caminhão guindaste. Caminhão guindaste é o nome correto. É o nome correto. E a gente tem essa classificação exatamente porque o caminhão que está embaixo do guindaste, que é a parte superior, ele é simplesmente o transportador da parte superior, que é o guindaste ou grua, como é conhecido também no Brasil. E esse guindaste precisa rodar de um lado para o outro, por isso que o guindaste ele é também conhecido como guindaste rodoviário, porque você tem guindastes que não podem adentrar na rodovia porque ele tem dimensões muito grandes, pesos muito altos, então ele não consegue dirigir na estrada. Então, alguns guindastes, principalmente os que a XCMG são mais conhecidos, são os guindastes rodoviários. E no Brasil, devido a ter sido feita uma tradução literal do nome em inglês, que é truck crane, ficou-se como caminhão guindaste. Caminhão guindaste. No Brasil, a XCMG apresenta qual modelo? No Brasil, a XCMG especialmente vende os guindastes rodoviários ou caminhões guindastes, que são definidos em duas categorias. O truck crane, que é o caminhão guindaste mesmo, que ele realmente usa uma suspensão semelhante do caminhão. Existe o guindaste AT, que é todo terreno. Aí ele já tem uma suspensão especial, preparada para andar em qualquer terreno. E essa suspensão, além dela ser hidráulica e ativa, ela pode subir e descer, ela também consegue ser bloqueada. Então, quando você estiver passando em algum lugar que você não quer que o guindaste tombe para um lado, para o outro, que ele incline, você consegue travar a suspensão. Essa que está presente aqui na feira, qual que é? Aqui nós temos um XCT100 BR2. É um caminhão guindaste de 100 toneladas. Ele tem o nome BR porque ele é pensado para o Brasil, utilizando-se as normas brasileiras, não normas da China ou de outros países, não, são normas brasileiras. E ele também tem essa designação 2, porque ele tem uma transmissão mecânica e um freio especial que chama-se retarder. Esse freio retarder é diferente do freio de pedal, ele é um freio que freia a transmissão do guindaste, os eixos do guindaste, não, melhorando a performance e não, digamos assim, sobrecarregando os freios convencionais de um caminhão. E a suspensão desse qual é? A suspensão desse é uma suspensão à mola. E ele possui todos os eixos direcionáveis, tanto os dois dianteiros quanto os dois traseiros. Então você consegue fazer uma esquina muito fechada com ele, como você consegue andar com ele de uma forma que é conhecida no mercado, que é caranguejo, porque ele anda meio de lado. Então você consegue chegar numa obra, por exemplo, perto de dois pilares e estacionar ele lateralmente. Apesar do guindaste ser uma máquina grande, de grande porte, ela não precisa ser bruta. Então ela tem todo o conforto necessário para o operador. Se vocês olharem aqui, o nosso retrovisor, ele é um retrovisor elétrico, tanto no espelho de cima, quanto no espelho de baixo. Os dois, que é mais conhecido como retrovisor rampa, né? Os dois são elétricos e com desembaçador elétrico, para proporcionar uma ótima dirigibilidade para o operador e o motorista. Aqui dá para ver o peso total dele, né? Quando ele está na configuração sem os contrapesos, ele pesa 45 toneladas, respeitando a legislação brasileira. Agora a gente vai olhar. A cabine é muito confortável, tem todas as benesses e normas, atende a todas as normas do Brasil e do mundo. É um equipamento muito bem acabado,
muito confortável, com bom conforto térmico, que é impressionante o conforto térmico dele, e conforto acústico. Além disso, todas as nossas escritas que tem no guindaste, elas estão na nossa língua portuguesa. Então está tudo em língua portuguesa, facilitando a compreensão e o mantenimento do equipamento em ótimas condições. Até na entrada aqui já tem, ó, perigo de extrusão. Você pode machucar sua mão ao conduzir o guindaste, tem que tomar cuidado e sentar na sala de controle. Incrível. Aqui no mercado, qual que é o posicionamento da marca, o market share desse equipamento que chama bastante atenção quando está presente nas obras, né? Sim, o guindaste hoje para a XCMG, ele é um dos principais equipamentos, é o equipamento pelo qual a XCMG é mais conhecida, mesmo porque você vê um guindaste de longe, que ele sempre tem uma lança muito comprida. E é o primeiro equipamento que trouxe a XCMG para o Brasil. Ele começou no início da década de 2000, começaram a chegar guindastes XCMG aqui no Brasil, e aí ele ficou muito conhecido, antes das outras linhas amarela, de asfalto, de construção. Então o guindaste ficou muito mais conhecido rapidamente, e ele que trouxe o nome da XCMG na posição que está hoje. Hoje a XCMG em guindaste, ela domina mais do que 50% do market share. Mais de 50%. São clientes, uma compra direta? Quer dizer, a empresa ela compra o veículo ou ela faz a locação? Ela compra para fazer locação ou para uso próprio. O mais comum, ela compra para fazer locação. Por quê? Porque o guindaste, ele é um equipamento que exige uma operação muito específica, um operador com experiência, um operador com responsabilidade. O guindaste tem, no mínimo, aí 45 metros de lança. Então, se acaba acontecendo algum problema com o guindaste, essa lança vai atingir um local muito longe. Então, existem operadores treinados, a área tem que ser isolada, e devido a essas características de operação, normalmente as empresas que precisam de guindaste não têm esse profissional. Não tem o planejador de rigger, que é o cara que planeja. Assim como existe o planejador de voo no avião, existe o planejador de içamento no guindaste. E ele vai seguir uma carta, alguns desenhos técnicos, algumas especificações para atuar com esse guindaste na área. Esse é conhecido como planejador de rigger. E existe o operador de rigger, o operador de guindaste, que está dentro da cabine do guindaste. E existe ainda o homem de área ou sinalizador do rigger, o sinalizador do operador, que ele dá os sinais para dizer, olha, sobe, desce, vira para a direita, vira para a esquerda. Então o guindaste ele movimenta muitos profissionais especializados ao mesmo tempo. Então o guindaste ele é realmente, normalmente, a empresa que compra ele, como ela tem que manter muitos profissionais especializados, ela aluga para quem precisa do serviço de içamento. Não é somente o profissional que está conduzindo o caminhão até a obra que vai fazer tudo isso. São vários profissionais envolvidos, como você contou aí. Isso também baseado às normas técnicas, né? Exatamente. Quando você vai fazer uma operação de guindaste, é sempre um evento, tá? É um evento, você tem uma preparação, você tem que deixar tudo certo, o palco que ele vai atuar tem que estar tudo perfeito, tudo certinho, o chão compactado. Então não é chegar assim, vou colocar um guindaste ali e levantar uma carga. Você precisa se preocupar com todos os aspectos daquele içamento. Se a área está isolada, se a tabela de carga está certa, se aquela distância que ele vai trabalhar, ele realmente tem a capacidade de levantar o que foi planejado. Quantos % da capacidade dele que ele está levantando? Por exemplo, ele está para 10 toneladas, você está levantando 8, você está usando 80% da capacidade de utilização. Então você pode utilizar até 100% da capacidade. E aí você tem que ter um planejamento muito preciso, porque às vezes a diferença entre você contratar um guindaste de 100 ou 160 toneladas é uma diferença enorme, mais de 100% às vezes. E nós estamos dentro do XCT100 BR2. Toda a nossa linha de guindastes de 35 toneladas até 500 toneladas utilizam esse tipo de cabine. Então nós temos aqui uma cabine muito ergonômica. Eu tenho 1,76 m e consigo dirigir com muito conforto. O câmbio fica numa posição bem ergonômica. Temos o freio de estacionamento aqui, controles dos pneus, da direção, tudo próximo à mão do operador. Então isso facilita muito o trabalho. Câmera de ré, tacógrafo digital, todas as indicações em português. Então a gente também tem ergonomia para a gente regular a altura e o ângulo da coluna de direção. Você consegue regular facilmente aqui.
qual é a altura e o ângulo que você quer trabalhar. Esse câmbio é de quantas marchas? Esse câmbio é de 10 marchas, sendo de 2 caixas. Uma caixa de alta velocidade, uma caixa de baixa velocidade, que é trocada aqui. E ele é também totalmente sincronizado. Não é só metade do câmbio sincronizado, o câmbio todo é sincronizado, tanto a caixa alta quanto a caixa baixa. Qual que é a transmissão mesmo? A transmissão é da marca Fast Gear, que é uma transmissão chinesa, mas muito consolidada e muito resistente. Essa aqui não tem a cabine cama que você falou. Tem. Se você deitar aqui, aqui atrás é um acolchoado para a pessoa poder dormir e descansar. A própria poltrona vai virar uma cabine. Escamoteia para frente e você consegue dirigir. E são três posições, então pode dirigir um motorista e mais 2 ajudantes. Para o operador, para o motorista que vai conduzir isso aqui, o que ele precisa ficar atento? Além do tamanho, é claro, né? A proporção disso tudo. Qual que é a sua orientação para quem está começando? É um equipamento relativamente simples de conduzir. O principal, a maior dificuldade dele é o peso dele, a massa dele. Então ele tem que prestar muita atenção na desaceleração, que momento que ele vai começar a frear, desacelerar e escolher para descer. Por quê? Outras características não são tão difíceis. Os eixos estão próximos às extremidades, então ele não tem um balanço traseiro ou dianteiro muito grande sobrando para você poder, digamos assim, rabiar e bater em alguém. A maior atenção que eles têm que tomar cuidado é com a lança, que fica sobre o guindaste e à frente. Então você tem que tomar cuidado para não trombar essa lança em nada. Quando chegar em esquinas, a lança vai chegar na esquina antes que a cabine. Então o operador tem que estar atento nisso. Velocidade, qual que é a velocidade máxima? Velocidade máxima permitida 80 km por hora. Qual que é a altura máxima do guindaste que fala? Da haste dele, né? O guindaste ele é composto por lança, patolas, que são os estabilizadores, ou para quem é leigo vai olhar as pernas dele, né, que são os apoios no chão. Os pneus ficam fora do solo. Exatamente, os pneus ficam fora do solo, é como se fosse uma mesa com 4 pés, ele fica apoiado, e aí ele gira 360 graus livremente em cima dessa mesa. Aí, de acordo com a capacidade, existem vários comprimentos de lança em várias marcas diferentes. Mas, em média, um guindaste de 100 toneladas, no mínimo ele tem 50 toneladas de lança fixa, sem contar a lança auxiliar que você pode agregar no guindaste. E aí nós temos guindastes na China que vão até 200 metros de altura facilmente. Esse que está aqui, quantos metros? Esse tem de lança principal 50 metros e meio. E quando ele está com o jibe, né? O jibe é muito conhecido como jibe, mas é a lança auxiliar. Ele vai ter mais 17,5 e ainda você consegue agregar mais uma extensão de 7 metros. Então você consegue chegar facilmente aí a mais ou menos 75 e em alguns casos 77 metros de altura. Aqui nós temos um guindaste de 100 toneladas, como a gente diz, XCT 100 BR2. O CT é de Truck Crane. Né? É uma sigla que é XCMG, e o X que é um produto XCMG. Nós temos 4 eixos, os 4 eixos eles têm pneu simples, não é rodagem dupla, isso facilita muito porque baixa o consumo, não precisa de muita não aquece demais o pneu quando está dirigindo, e todos os eixos são direcionáveis. E os eixos dianteiros são direcionáveis pelos pneus, e os eixos traseiros você tem um botão dentro da cabine que você opera. Aqui nós temos a patola. O estabilizador do guindaste são as patolas, que parecem pernas. E dentro aqui tem um sensor de pressão, que indica qual é a pressão que está fazendo no solo. Vocês podem ver por aqui que, apesar da placa de aço grande que tem, ele está fazendo bastante pressão no solo. A XCMG sempre toma muito cuidado com a simplicidade para que o nosso equipamento seja simples, de baixo custo, e a gente consegue ter uma ótima performance. Aqui são todas as nossas indicações em português do Brasil, inclusive no farol de patola e no acelerador de patola também. Aqui é o nivelamento da máquina, então você tem um nível de bolha para saber que ela está nivelada. E essa máquina, por ser uma máquina de baixo custo de manutenção, não tem parte eletrônica no patolamento, é tudo alavanca. Então você não tem problemas com água, com sujeira, com lavagem do equipamento que possam gerar esse tipo de mau contato ou alguma coisa assim. Outro ponto muito importante, o tanque diesel, ele é feito de alumínio. Então esse alumínio ele não vai jogar ferrugem no sistema, porque o diesel
ele tem muita quantidade de enxofre e quando tem presença de água no ar, acaba virando um ácido sulfúrico e corrói o tanque e acaba liberando essas limalhas de ferrugem dentro do sistema. Nossos tanques de ar também são de alumínio, para que eles não tenham, caso eles tenham umidade do ar dentro, eles não vão liberar uma água enferrujada, né, um líquido enferrujado nas válvulas, que vai diminuir a vida útil, a eficiência do freio e do servo de embreagem. As novas montadoras agora são obrigadas a fabricar motores Euro 6. Se enquadra nessa categoria também? Guindaste não se enquadra nessa categoria. O guindaste tem uma característica interessante, que ele não é considerado um caminhão. Então ele não precisa seguir a categoria Euro 6 ainda. Ele ainda está utilizando o Euro 3, que é uma categoria que não polui, mas ela não precisa de Arla. Até uma certa capacidade ainda não precisa de Arla. Então isso também é uma grande vantagem dos produtos XCMG. Para nossa audiência poder entender um pouco mais, a gente aprender também que tipo de obra ele é usado, onde faz a maior diferença, tê-lo ou não tê-lo. Sem ele, é possível concluir algum tipo de obra? É muito raro você conseguir concluir um tipo de obra sem guindaste. Por quê? A maioria das obras tem telhado, tem cobertura, tem chaminés, usinas têm caldeiras, tem estruturas metálicas para suportar isso, e todas essas estruturas que são pesadas são colocadas utilizando um guindaste. E o guindaste pode trabalhar desde uma rodovia, construindo viadutos, colocando pontes, letreiros, como ele pode trabalhar também hoje, né? É muito comum, guindaste de alta capacidade, trabalhar em energias eólicas e renováveis, que são aqueles moinhos de vento ou turbinas eólicas, que usam a energia do o vento para gerar energia elétrica, que são sustentáveis. E por isso mesmo a XCMG tem muita experiência na área de equipamentos elétricos. Inclusive já existe lá na China, ainda não foi comercializado no Brasil, guindastes híbridos e 100% elétricos. Você acredita que nós veremos aqui da marca aqui no Brasil também, nessa categoria? Sim, eu tenho certeza que isso é inevitável. Assim como os carros elétricos estão chegando para ficar no Brasil, todos de marcas chinesas geralmente, são os que mais comuns no mercado. Como é inevitável chegar os carros elétricos no mercado, os guindastes vão chegar também. Porque imagina, você está dentro de uma fábrica de perfume, uma fábrica de tinta, e você está lá com equipamento a diesel, soltando fuligem, contaminando a sua produção, né? Caindo fuligem dentro do perfume, caindo fuligem dentro do shampoo, dentro da tinta, mudando a cor da tinta. Então você entra com um guindaste que pode ser 100% elétrico, ou equipamentos 100% elétricos, ou você pode entrar com ele híbrido. Quando ele está lá dentro, ele vai trabalhar só na bateria, talvez só na bateria do equipamento, ou plugado numa tomada industrial. E aí você não tem poluição no processo. Depois que se descobre isso, que se vê que não tem ruído, não tem problema nenhum, você acaba optando naturalmente por ter equipamento 100% elétrico. Vou te dar um exemplo. Quase todo mundo aqui escuta o barulho do caminhão de lixo passando. É verdade. Então, quando a gente tiver, e a XCMG está preparada para isso. Já tem um cavalo mecânico. Já temos o cavalo. E quando a gente tiver o coletor de lixo elétrico, você vai ouvir um ruído apenas do motor elétrico funcionando. Então vai ser mais fácil você ouvir os coletores de lixo correndo do que o caminhão coletor de lixo elétrico funcionando. Isso é algo que não vai voltar mais. É da agora em diante, nós estamos ainda no começo, né? Mas é um cenário que nós vamos, com o tempo, ver que isso vai ser mais comum, né? Cada vez mais comum, para evitarmos mais poluição no mundo, mais aquecimento global. E o principal de um motor elétrico. O motor elétrico, ele converte no mínimo 95% da energia que entrou em trabalho. O diesel, ele é muito bom, mas boa parte da energia que entra nele é transformada em calor. Então você perde, né, essa energia que você poderia estar utilizando em calor. Já a eletricidade não. O que ela entra, ela gera muito pouco calor. Então o restante tudo vira um trabalho. Sensacional. Quanta coisa que a gente ainda vai ver aqui no Brasil. Nós estamos falando de um caminhão guindaste que é super dimensionado. Tudo, né? Tudo que você falou aí foi incrível. Para sustentar tudo isso, eu fico pensando que tem que ter uma mecânica, uma motorização
muito própria. Que mecânica que é utilizado? Hoje, os guindastes CMG, nós temos 2 tipos de motorização. Para alguns clientes que são mais conservadores, a gente utiliza motores Mercedes. Para alguns clientes que já estão acostumados com equipamentos da XCMG, que já tem uma alta confiabilidade no nosso produto, a gente já oferece, no melhor custo e maior eficiência, motores Weichai. A Weichai já é a maior fabricante de motores do mundo. E ela é uma empresa, comparando com as grandes empresas que já existiam, é uma empresa jovem. Ela já tem vários anos de atuação na China, mas ela, comparando, por exemplo, com uma empresa alemã que está trabalhando desde a Primeira Guerra Mundial, ela é uma empresa jovem, então ela tem a cabeça aberta, ela tem inovações constantes, ela tem um volume de produção muito alto, então ela consegue produzir motores com alta eficiência e fazer upgrades, melhorias desse motor muito rápido, porque como o volume é alto, sempre vai compensar você fazer um novo molde de fundição, um novo projeto, uma peça específica para melhorar. Então essa empresa, assim como as chinesas, todas as empresas chinesas, como a XCMG, a Weichai, a Fast Gear, que fabrica transmissões, elas estão em constante evolução. Como elas estão em constante evolução e o volume é alto, elas conseguem sempre colocar uma alta evolução nos seus produtos, uma inovação rápida, porque sempre o volume compensa. Diferente de marcas mais consolidadas, que em vez de produzir 1 milhão de motores, como a Weichai faz por ano, eles produzem 100 mil. Então, para nós é muito mais fácil, nós como empresas chinesas, né, é muito mais fácil a gente diluir esses custos e inovação na quantidade de produtos. E além disso, nosso equipamento ele é todo em alumínio na parte de cima, para que você não tenha manutenção com pintura nem ferrugem. Se você ver, até o nosso escapamento é feito em aço inox, um belo escapamento de aço inox e uma proteção aqui térmica para que o operador não se queime se colocar a mão. Além disso, as baterias ficam num lugar bem reservado, evitando furtos quando esse equipamento ficar em obras ou em alguns postos de combustível que ele venha parar. Aqui fica o filtro de ar, muito fácil acesso para fazer a manutenção. E ali é o líquido de arrefecimento, ou seja, a água do radiador. É fácil visualização, fácil para o operador manter, fácil para ele colocar água. E como é visual, ele consegue verificar todo dia, enquanto ele está trabalhando como operador, como é que está o nível de fluido de arrefecimento. Essa tampa aqui dá acesso? Essa tampa é do cofre do motor. A gente vai ter acesso a esse potente motor Weichai de 6 cilindros com cabeçotes separados. Diferente de alguns motores que têm um cabeçote único, ele tem os cabeçotes separados e tem o kit de pistão e camisa que você pode trocar um só. Não precisa abrir o motor inteiro para trocar. Então você abre um cabeçote, caso tenha algum problema de aquecimento ou algum outro tipo de problema que exija manutenção no cabeçote, e você consegue apenas trocar um kit de junta e resolver o seu problema. Quantos cavalos nós estamos falando mesmo? Esse motor está por volta de 390 cavalos. Acesso fácil, né? Acesso fácil. Totalmente fácil. Agora nós vamos conhecer a superestrutura do guindaste. Então isso aqui é a mesa de giro, a coroa de giro. Isso é um rolamento de grande porte, que ele tem a capacidade de girar o equipamento e levantar a carga tudo apoiado nesse rolamento. Quantos graus ele gira? Gira 360 graus infinitamente. Ele não enrola mangueiras, não enrola cabos elétricos. Então ele é livre. Tem até um retrovisor aqui. Isso. Esse espelho funciona aqui. Você coloca ele aqui e de dentro da cabine o operador consegue olhar e ver o que está acontecendo lá atrás. Quando ele gira junto. Então hoje, diferente dos guindastes antigamente, o operador de dentro da cabine mesmo consegue tirar o pino de extração, de travamento da coroa de giro. Então ele tem uma alavanca, quando ele puxa, sobe esse pino libera o guindaste para girar. Sem esse pino ele não vai girar? Não, se o pino estiver atracado, não gira. Aqui nós temos essa torre tricolor, que se tiver tudo bem, dentro da capacidade vai estar verde. Quando você chegar a 90% da capacidade, vai alertar aqui com uma luz amarela. E se você ultrapassar a capacidade ou tiver alguma coisa errada, vai aparecer a vermelha. O operador, ele enxerga diretamente
o computador da máquina, mas quem está trabalhando com ele lá de fora vai enxergar por aqui e saber se está tudo bem ou não. Então o operador não consegue trabalhar errado porque todo mundo está vigiando ele. Essa cabine tem termos de segurança? Sim, essa cabine ela é FOPS, né? Ela tem uma proteção contra a queda de objetos que está sobre a cabine. Então você tem essa grade, se cair algum objeto, é lógico, um objeto pesado, mas também não pode ser muito pesado, mas se for um objeto assim que apenas poderia, só de atravessar o vidro, machucar o operador, ele não vai conseguir passar, porque ele vai parar nessa grade que tem em cima. Antigamente os guindastes não vinham com lâmpada de LED, então queimava muito, né? Então hoje toda a nossa iluminação é em LED, isso garante uma vida útil super longa nos nossos produtos. Se você olhar aqui, antigamente tinha muita mangueira, hoje é uma engenharia muito mais inteligente, muito mais limpa e você tem muito menos quantidade de mangueira sobre. Isso todo sistema hidráulico. Todo sistema hidráulico. E ali nós temos o contrapeso dos guindastes. Aqueles contrapesos, eles são automontáveis. Quando você vai montar, você gira a traseira do guindaste para frente, apoia o contrapeso naqueles suportes, nesses dois suportes. E o próprio guindaste abaixa 2 cilindros, pega o contrapeso e se automonta, não dependendo de outra máquina para se montar. Fantástico. Esse contrapeso ele é colocado conforme a necessidade. Exatamente, ele é conforme a necessidade. O guindaste basicamente trabalha como aquele brinquedo de criança conhecido como gangorra. Então, se você tem mais peso de um lado, do outro lado vai ficar suspenso, até que você chegue no equilíbrio. O interessante é que o guindaste nunca chega no equilíbrio, ele sempre para 25% antes do equilíbrio. Para todas essas toneladas, né, tudo isso que o guindaste faz, questão de consumo de combustível, né, do que a gente está falando, qual que é o cenário, ou não dá nem para pensar nisso com uma máquina gigante dessa? Num guindaste, o que ele consome como um caminhão, parecido como um caminhão, é durante o trajeto. Quando ele está trabalhando como apenas o guindaste, apenas a parte de cima, o consumo dele cai drasticamente, porque ele não é uma máquina de produção, como é uma escavadeira que tem que ficar o tempo todo com o motor acelerado. Ele é uma máquina de apoio, então ele vai levantar uma carga, vai segurar a carga lá, os soldadores vão fixar aquela carga, vão soldar uma tubulação, o guindaste fica na marcha lenta, terminou de soldar, ele simplesmente deixa o gancho e pega outra carga. Então, o consumo de um guindaste de 100 toneladas por hora gira entre 8 litros por hora até 12 litros por hora de diesel. Então, comparando com um caminhão, com uma pá carregadeira, com uma escavadeira, é muito pouco. Geraldo, essa máquina, esse caminhão guindaste ele é fabricado 100% lá na China. Não Sim. Temos fabricação dele aqui. Exatamente. Mas tem a pronta entrega? Como é que a marca trabalha isso para o cliente que se interessou? Perfeito. A XMG, das marcas que nós temos no Brasil, ela é a única que tem pronta entrega nacionalizada. A maioria das empresas, elas importam os produtos, colocam esses produtos no porto armazenado e ficam aguardando a compra para nacionalizar. A XMG, como faz muito estudo de mercado, entende perfeitamente o mercado brasileiro, porque foi a primeira que chegou aqui, ela consegue já nacionalizar a quantidade exata que o mercado vai consumir. Então, todos os nossos produtos, se você vier comprar um guindaste hoje, a gente fala que é pronta entrega. Lembrando que a pronta entrega é assim, olha, você fechou o guindaste, ele vai passar por uma inspeção, tá? Eu te entrego semana que vem. Então, em média, de 7 a 10 dias úteis, a gente entrega o guindaste. A gente só não consegue entregar na hora porque a gente vai realmente fazer uma inspeção de qualidade novamente nele. Dependendo do caso, dependendo do cliente, ele já tem máquinas tal, e ele tem muita urgência para atender porque ele acabou de ganhar um contrato, a gente consegue priorizar isso e entregar em 2, no máximo 3 dias o guindaste, de caso a caso. Muito rápido, é fantástico, muito bom. E aqui eu vou pedir para você entrar, que é mais fácil, você entra e eu explico a cabine. Mão aqui. Isso, a mão aqui, você vai pisar nessa plataforma, pode pisar com certeza. É uma plataforma produzida para suportar até 150 quilos. Isso. Eu vou tirar daqui para a gente ter mais espaço. Que sensação. Então aqui nós temos o guindaste, né? O guindaste propriamente dito é essa parte. Nós temos 2 joysticks
que você controla o giro e a telescopagem, né? Ou seja, estender e encurtar a lança aqui hidraulicamente. E do outro lado você sobe o moitão principal, desce e sobe a lança. Tá? Então é muito simples, tem alguns botões auxiliares. Quando ele está operando, ele tem que apertar esse botão. Se ele tiver um mal súbito ou ele desmaiar por algum motivo, você sentir mal, a mão dele relaxa e ele corta a linha de eletricidade e o joystick fica bobo, ele não funciona mais. A gente chama isso de homem morto. Aqui é o computador do guindaste, tem todas as informações aqui para o cliente. Temos os tambores de cabo, que ele fica olhando, e uma câmera na ponta da lança, que ele consegue, se ele estiver, por exemplo, colocando uma piscina, ele consegue, mesmo não enxergando porque o muro da casa não deixa, ou a casa, ele consegue enxergar onde ele está fazendo o serviço. Com precisão. Com precisão. As câmeras ficam posicionadas onde? Nós temos uma na ponta da lança, que fica virado para baixo, e duas no tambor de cabo. Além disso, ela dá zoom. Então você tem um controle remoto aqui para dar zoom na câmera. Então, você usa aqui um pedal, o que significa? Esse pedal é o pedal do acelerador dele. Então quando você está fazendo o serviço, você quer um pouco mais de potência, você acelera como um carro. Não precisa de potência, você não precisa nem pisar. Aí esse motor que corresponde ao guindaste é um motor separado? Não, é um motor só para os dois, tanto para cima quanto para baixo. Que quando ele está trabalhando só no guindaste, ele diminui o consumo de combustível porque não precisa de tanta potência. Essa alavanca é aquela que você está falando que solta... Isso, essa alavanca que solta o pino, você não precisa estar fora da máquina para tirar e colocar o pino. Então se estiver chovendo, se você tiver qualquer problema para descer, porque você teria que descer e dar a volta, antigamente era manual, você colocava e tirava o pino com a mão, agora é automático. Automático não, né? É remoto via cabo de aço. Essa cabine não tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado, sim. Tem ar-condicionado. Aqui fica atrás a regulagem do ar-condicionado, o operador regula o quanto ele quer e vai trabalhando. Nessa parte da frente aqui não tem muita coisa exatamente para facilitar a visibilidade dele. Além disso, nos braços aí você tem vários botões que facilitam a sua operação sem ter que esticar o braço. E também quando você está trabalhando no sol, você tem dois níveis, olha aqui para cima, você tem dois níveis de para escurecer, né? Então você não quer que o cara pegue muito sol na cabeça, ele vai até colocar aqui. Geraldo, por que a cabine aqui ela é transparente, tem um vidro e não porque ela é fechada? Ele precisa dessa visibilidade? Ele precisa dessa visibilidade. Quando ele estiver colocando uma peça bem lá no alto, onde está na ponta da lança, ele vai olhar para cima. E se ele não tiver numa posição confortável, essa cabine inclina, ela vira para cima. Então essa cabine sobe 20 graus ainda. A cabine ainda sobe 20 graus? Sim. É que aqui na feira não é permitido a gente funcionar a máquina, mas ela ainda sobe 20 graus. Ela é inclinável. E isso aí é uma tabela de consulta rápida das capacidades do guindaste. Então, como você pode ver, tudo em português. Você pode ver lá, 3 metros de raio. O raio é a distância do meio, do centro de giro do guindaste até onde está a peça que você vai levantar. Esse é o raio. Então, com 3 metros, ele levanta 100 toneladas. O operador não tem como esquecer, não tem como errar. Qualquer dúvida tem essa tabela aqui. Ele consegue consultar a tabela e o computador está o tempo todo tomando conta dele e bloqueia se ele estiver fazendo alguma operação errada. Ou sobrecarga. Ok, muito bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Que aula! E é só entrar em contato com a gente na XCMG. Você pode entrar em contato pelo 0800 da XCMG, pelo site da XCMG. Ou você pode, inclusive, também ligar, encontrar o meu telefone nas redes sociais e entrar em contato comigo. Pra gente encerrar aqui, como é que você se envolveu com isso? Você entende muito, né? A segurança que você transmite aqui, a sua experiência é incrível, é muito legal. Obrigado. Como é que você se envolveu com isso? Porque é algo que você precisa realmente estudar, conhecer e quem sabe até operar, não sei. Sim. Como é que a sua vida se envolveu com isso? Bom, em 2012 eu fui convidado para trabalhar na XCMG. Antes disso eu trabalhei na maior locadora de guindaste do Brasil. Ela tinha cerca de 400 guindastes. E ela me convidou exatamente porque eu tinha experiência com guindastes da marca XCMG. E onde eu consegui essa experiência com os guindastes da marca XCMG? Eu era projetista mecânico, sou formado em robótica. E aí, em 2006, a empresa que eu trabalhava, que hoje é minha cliente, que se chama Mamute Transporte de Máquina, ela comprou 20 máquinas da XCMG ao mesmo tempo.
E naquela época, o Brasil não tinha guindaste com alta tecnologia como a XCMG. Não tinha guindaste no Brasil que utilizava-se computador, a não ser guindaste de grande porte. E aí ela comprou 20 de uma vez e precisou de pessoal especializado, de treinamento, tudo para trabalhar. Como eu já sabia interpretar esquemas elétricos, hidráulicos, já falava inglês, tudo, eles acabaram já me conhecendo, confiaram em mim e me colocaram como supervisor de guindastes. Então eu comecei a cuidar da parte de manutenção e trabalhei lá por um período grande, mais ou menos 4 anos e meio, e depois eu fui convidado para outra empresa, que também é a maior do segmento, chama-se Locar, e aí eu fui trabalhar com eles lá. E depois disso, a XCMG, sabendo da minha grande experiência com máquinas da XCMG, ela me convidou e eu entrei na XCMG em 2012 como gerente de pós-venda da área técnica. Eu formei todo o corpo técnico que trabalha com a gente até hoje, formei técnicos do zero, trouxe técnicos e especializei, dei treinamentos e fui trabalhando lá até 2018. Depois eu fiz uma pausa na XCMG, voltei 2 anos depois, mas já voltei na área comercial. Então eu me desenvolvi para estar preparado para trabalhar na área comercial, porque eu era muito técnico. Então o técnico ele não tem muita tino comercial. Então eu me preparei fora da XCMG. Quando eu me senti preparado, eu voltei e aí eu sou gerente de vendas desde 2020. Com esse conhecimento, agora com a especialidade comercial, só de conversar com você, você fecha negócio. Você está quase comprando um guindaste da gente, né? Quase comprando um guindaste. Isso é uma característica que teve que ser mudada no Brasil. E isso eu passo para os meus vendedores atuais. Porque durante muito tempo só se pensou em vender. Mas na verdade o pós-venda e o cuidado que você tem com o cliente depois de que ele fechou o negócio é o que vai te trazer a próxima venda. Então a XCMG, tendo perfeita noção disso, aumentou seu quadro de funcionários, melhorou seu serviço de pós-venda, melhorou a quantidade de peças estocadas no Brasil e hoje a gente tem guindastes de 35 toneladas até 750 toneladas vendidas no Brasil. E o primeiro guindaste não alemão, não americano de grande porte, 650 toneladas vendidas no Brasil, foi vendido em 2021. Foi um guindaste de 650 toneladas que a empresa Mamute comprou. É um guindaste gigantesco, tem 8 eixos, ele tem 190 toneladas de contrapeso, o guindaste em si é realmente enorme, 92 metros de lança, é um marco impressionante para a XCMG. E esse guindaste, depois da venda do grande guindaste, a gente vendeu mais 3 guindastes de grande tonelagem, que foi um de 500 toneladas, um de 450 toneladas, e um de 750 toneladas que deve chegar no começo do ano que vem. Além disso, também a gente já está tratando de guindastes da classe de 350 toneladas, totalmente completos. Inclusive as nossas máquinas acima de 160 toneladas já vem com controle remoto total. Então o operador pode subir no telhado de uma fábrica, e antes ele dependia de alguém dando sinal para ele ver onde ele estava colocando a peça. Agora ele pode subir lá no telhado e operar o guindaste dele diretamente a 1 metro da peça. Sensacional. Para ser um operador e até para ser um motorista de caminhão ali, qual que é a qualificação? Quem está nos acompanhando, se interessou, tem um sonho de dirigir uma máquina dessa, quer se qualificar, o que tem que fazer? Olha, o guindaste é até mais fácil de você ser qualificado do que uma carreta, né? Apesar dele ser um equipamento grande, de alto custo, como ele não é divisível, na verdade ele é uma peça só, ele não é igual uma carreta que é articulado, você precisa de uma carta D. D de dado. Então eu já posso. Já pode. Vou fazer o curso. Isso. Uma carta D de dado. Então, e tem outras características que só a XCMG tem em máquinas abaixo de 100 toneladas, né? Que são guindastes automáticos. Que aí o operador, ele só precisa mesmo se preocupar de acelerar, frear e virar o volante, porque ele tem uma transmissão automática que faz tudo para ele, deixa ele muito mais atento, prestando atenção no trânsito. Além disso, tem o freio retarder automático também, que basicamente você dirige o guindaste, você nem precisa apertar muito o freio dele, ele faz tudo sozinho. Então a XCMG inovou e trouxe guindastes com retarder e automático para categorias mais baixas, que são mais baratas, mas sem agregar muito custo, para a gente melhorar a qualidade de vida até dos operadores. Então, um operador que trabalha, assim como a gente que dirige um carro automático, não quer outro carro na vida,
O operador que trabalha num guindaste automático não quer outro tipo de produto na vida. Ele quer sempre trabalhar com automático, porque sobra mais tempo. Eu também sempre me preocupei, sempre fui muito próximo dos operadores. Tem o Facebook, os operadores conversam comigo, dão ideias pra gente. Pode me encontrar pelo meu telefone. Instagram tem? Eu tenho Instagram também, Geraldo Pelege, geraldo.pelege, e meu Facebook é Geraldo Pelege. Pelege com J é de pelejar mesmo, né? De lutar. e também, lá também tem meu telefone, né? A gente tem o 0800 na XCMG. E aí eu sempre peguei opiniões, o que você acha que precisa mudar, né? Nos guindastes XCMG. Olha, precisa mudar, porque antigamente os guindastes todos vinham com a nomenclatura em inglês, as frases em inglês, adesivos em inglês. Então, nosso guindaste, todos eles que tiverem BR no final, eles terão tudo em português. O software do computador do guindaste, o guindaste tem um computador em cima para controlar o que o operador está fazendo e não deixar dar excesso de carga. Então, todos os adesivos, computador, tudo na parte de baixo, na parte de cima, 100% em português. O português brasileiro, não é o português de Portugal, é um português que a gente entende mesmo. Os manuais são 100% em português, então o nosso guindaste é todo preparado e pensado para o mercado brasileiro. Inclusive em termos de arrefecimento do motor, porque o Brasil é um país mais quente, tem mais subidas. Então, nossos guindastes não tem problema de aquecimento, o motor é preparado para trabalhar no Brasil dentro das condições de umidade, temperatura e pressão do Brasil. Você falou em pós-venda, esta manutenção, quando o cliente faz a aquisição, tem algum pacote de serviços que a marca oferece? Sim, nós temos pacotes de serviço e temos também alguns clientes especiais que a gente treina para ele fazer a própria manutenção pensando no custo dele, né? Então, as máquinas XCMG têm um custo de manutenção baixíssimo, peças extremamente em conta para se comprar, e cada vez nós estamos aumentando mais o nosso espectro de peças no Brasil. Conforme a gente vai aprendendo com o mercado brasileiro, a gente vai trazendo mais roldanas, mais cabos de aço, mais peças que são comuns de terem desgaste no Brasil e não são comuns de terem desgaste na China. A China tudo é muito liso, muito plano. O asfalto é muito bom, o Brasil já nem tanto, né? Dentro de São Paulo é bom, quem só conhece São Paulo vai gostar, mas você sai de São Paulo e já começa a pegar muito buraco. Então tudo isso, a gente tem um centro de tecnologia no Brasil que está atento a isso para preparar as peças ideais para o mercado brasileiro. Então nós estamos preparados e treinamos nossos clientes também. Geraldo, sei que eu já avancei mais um pouco, mas o assunto é muito curioso, muito interessante. O Brasil tem várias obras iniciadas, algumas que precisam ser retomadas, até outras que vão serem começadas no Brasil, onde nós veremos esse guindaste presente de agora em diante. Quais mais novos lugares nós vamos ver? Olha, você vai ver muito guindaste trabalhando, principalmente no Nordeste, hoje em eólicas, né? Em fábricas de celulose, que tem várias sendo fabricadas no Brasil, várias. Pré-moldados, né? Você está tendo muita obra de fábrica que vai produzir alguma coisa e vai precisar de centros de distribuição. Então, com isso você vai precisar montar mais galpões, vai utilizar guindaste à vontade. E o guindaste, comparando com a linha amarela, é um dos equipamentos mais rentáveis, que te dá um retorno maior do que todos, porque você trabalha numa linha amarela aí em torno de 3 a 4%, no guindaste você tem um retorno mensal de até 10%. Sensacional. Sensacional. É a máquina mais rentável da nossa linha. Muito bom. Eu quero agradecer imensamente a sua gentileza de poder compartilhar um pouco da sua experiência, um bate-papo formidável. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.